Boa noite, meus amados. A paz do Senhor para todos. Vamos dar um início mais um estudo bíblico, a segunda lição, né? A criação de Eva. Então, se for preciso, amados, pegue sua Bíblia agora. É momento de aprendizagem, é momento de reflexão, de aprender mais um pouco da palavra de Deus. Pegue sua Bíblia, dê um pause nesse vídeo se for necessário. Pegue sua Bíblia para acompanhar esse estudo, para aprender mais um pouco. Não deixe de se inscrever no meu canal para não perder nenhuma notificação de novos vídeos. Aquele que não estiver acompanhando pelo grupo, entendeu? Que vocês possam ter acesso também recebendo pelo YouTube a notificação. Ative o sininho também da notificação para estar sendo avisado quando eu postar um novo vídeo no YouTube também, tá bom, amados? Se inscreva no canal, no nomezinho aí embaixo, então o nome inscrever-se, nomezinho vermelho, aperta lá, escreve, ativa o sininho e bom estudo para nós. Fique todos com a paz do Senhor Jesus. Até o próximo estudo. Lição 3 do próximo estudo, tá, irmãos? Um abraço para todos, fiquem todos com Deus. Amém. Paz do Senhor, meus irmãos. Vou cumprimentar também os nossos irmãos que nos acompanham pela internet. Estamos muito felizes por mais esta oportunidade que o Senhor nos preparou. Aleluia. Hoje, o pastor Marcos irá ministrar a lição de número 2. Tem por título A Criação de Eva, a Primeira Mulher. Nosso texto áureo se encontra em Gênesis, no capítulo 2, no versículo 23. A palavra de Deus diz assim: E disse Adão: Esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. A verdade prática nos diz que, na criação divina, a mulher é tão importante quanto o homem. Ambos se completam e são igualmente importantes ao reino de Deus. A leitura bíblica se encontra em Gênesis, no capítulo 2, versículos 18 ao 25. A palavra de Deus nos diz assim: E disse o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo o animal do campo e toda a ave dos céus, os trouxe a Adão, para este ver como lhes chamaria. E tudo o que Adão chamou a toda a alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo o gado, e às aves dos céus, e a todo o animal do campo. Mas para o homem não se achava adjutora que estivesse como diante dele. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher, e trouxe-a a Adão. E disse Adão: Esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto, deixará o varão o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. E ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Amém. Vamos nos colocar de pé, irmãos, fazer uma oração, agradecendo a Deus por mais esta oportunidade, né? Senhor, meu Deus e meu Pai, te agradeço por esta manhã maravilhosa que o Senhor nos preparou. Te agradeço pela vida dos irmãos que estão aqui, dos que ainda estão por vir. Te agradeço, Senhor, pela vida dos irmãos e amigos que nos acompanham pela internet. Fala conosco mais uma vez, Senhor. Nesse trimestre que iniciou-se no domingo passado, hoje temos a segunda lição, e eu tenho certeza que o Senhor continuará falando poderosamente conosco, como falou no domingo passado. Ajude-nos, Senhor, a absorver e compreender a Tua palavra, para que ela faça e tenha efeito nas nossas vidas.
Obrigado, Senhor, pela vida do pastor Marcos. Abençoa o teu filho nesse momento. Nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pastor Marcos. A paz do Senhor para os irmãos. Amém. Podeis assentar. Estamos agradecidos ao Senhor por esta manhã de domingo maravilhosa, né, irmãos? E dando desde já as boas-vindas a todos os nossos irmãos, amigos, alunos da IBD, que possamos ter uma escola bíblica abençoada. E também queremos apresentar, nós temos aqui 2 visitantes, né? Da Assembleia de Deus de Nilópolis, convidado nosso irmão Geraldo, está conosco o irmão Neto e a sua esposa Miriam. Fique de pé para que todos possam conhecer. Aí está o irmão Neto, sua esposa Miriam, eles congregam ali no Jardim Nilópolis. Deus te abençoe, seja bem-vindo. Também, irmãos, está conosco, ele é de Goiânia, Assembleia de Deus ali em Goiânia, nosso irmão Ezequiel Rodrigues, ele é estudante aqui da Unicamp. Muito bem, está ali o nosso irmão Ezequiel Rodrigues, que Deus te abençoe. Amém. É porque a nossa cidade aqui em Campinas, ela tem aqui a Unicamp, né? E vem, assim, estudantes de todo o Brasil, fora do Brasil, para estar estudando aqui, e vez ou outra, temos recebido irmãos, e temos aqui na escola de cadete, né? Alunos da escola de cadete que passam a frequentar esta igreja, e depois de concluir o curso, eles voltam para suas bases. Bem? Muito bem. Queridos, queremos dar bem-vindo a todos vocês que estão aqui, né? Todos sois bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Hoje, irmãos, nós estamos já... o pastor inaugurou, né, esse trimestre. Nós estamos falando sobre a criação. E hoje nós vamos estar, assim, trabalhando sobre esse tema, né? A criação de Eva, a primeira mulher, né? É de uma importância muito grande, porque nós vamos abordar aqui alguns temas, alguns pontos de uma importância muito grande, para que fique bem claro a respeito da criação de Eva, né? Muito bem, vamos para a nossa introdução. Quero registrar aqui a presença da nossa irmã Ana. Amém? Seja bem-vinda, né, nossa irmã Ana. Eu sei que ela veio para cá, Deus está realizando um trabalho maravilhoso na sua saúde. E eu sei que ela veio até com um pouco de dificuldade, mas veio. Muito bem-vinda. Também a Kelly está lá atrás. Muito bem-vinda, Kelly. Deus abençoe grandemente. Muito bem. Nessa lição, mostraremos o lugar da mulher na criação divina e no âmbito familiar. Antes de tudo, declaramos que ela é um ser diferente e complementar. Uma bênção indispensável à criação divina. O Senhor, formando-a a partir da costela de Adão, designou-a para ser em relação ao homem, uma companhia idônea e sábia aos olhos de Deus. Eva era tão importante quanto Adão, embora iguais. Cada um tinha uma missão específica a cumprir. Todavia, foi ao homem que Deus confiou a chefia do lar e o governo da igreja. Mas para que a missão do esposo e do pastor seja bem-sucedida, a participação de uma mulher virtuosa, cheia do Espírito Santo, é imprescindível. Muito bem, irmãos. Hoje nós estamos abordando
assunto. Alguns chegam a dizer que é um assunto complexo, né? O nosso comentarista chega a dizer que é um assunto complexo, um quebra-cabeça. Porém, isso é uma linguagem humana, porque para Deus não há nada complexo. Já vamos partir por aí. No lado humano, nós podemos enxergar que foi algo assim complexo, Deus administrar e resolver esse problema. Tal. Não, irmãos, para Deus tudo é fácil. Ele disse para Abraão, haveria alguma coisa impossível para mim? Né? Do lado humano a gente consegue assim enxergar, isso para Deus é fácil. Por exemplo, se eu estou com dor de cabeça, para Deus fazer passar essa dor, parece que é fácil. Mas se é uma enfermidade, assim, numa complexidade muito grande, que os médicos dizem que não tem cura, então isso é um olhar humano, um olhar pequeno. Porém, para Deus, irmãos, Ele não vê nenhuma dificuldade em curar uma dor de cabeça, como tirar alguém que está sepultado há 4 dias. Causa espanto às pessoas, né? Ali em Betânia, quando Jesus disse, Lázaro, sai para fora, as pessoas se assustaram e que milagre, né? E ficaram admirados e tantas coisas mais, e a família não estava tudo perdido. Não, irmãos, no olhar de Deus, no âmbito de Deus, não existe coisas impossíveis que Ele não possa fazer. Tudo Ele pode fazer. E aqui nós estaremos estudando nesta manhã sobre a criação de Eva, a formação dela. Não que Deus, de repente, olhou e viu Adão sozinho. E disse, opa, eu não consegui enxergar lá na frente que ele ia ficar sozinho. Não. Quando a Bíblia diz assim, e viu Deus, né, que o homem estava só, falhei uma disjuntora, não significa dizer que é uma linguagem no sentido do entendimento, podemos dizer que Adão estava num processo. Não está entendendo? Adão estava num processo. Deus provocou esse processo em Adão, para que depois ele entregasse Eva. Então, a gente lendo assim de uma forma corrida, podemos assim, às vezes, enxergar, que Deus achou que estava sozinho, então ele vai agora resolver o problema de Adão. Não, irmãos, a Bíblia diz que a nossa salvação já estava lá atrás. E aí? Antes da fundação do mundo, Jesus já tinha morrido. Já tinha vindo por aqui, as coisas já se passaram, e tudo já tinha acontecido. Já estava tudo planejado, certinho. Agora, acontece que você receber um presente, é muito melhor, né? É muito melhor. Quem gosta de ganhar presente aqui? E, às vezes, as pessoas não têm nem aquele cuidado de abrir a caixa, né? Já vai estragando tudo, porque quer ver o que está lá dentro, não é assim? E depois tem que trocar, e diz, mas agora eu quebrei o envelope, quebrei tudo. É porque receber um presente é muito bom. E que presente ele ganhou, né, irmãos? E que presente. Vamos entender uma coisa. Se existe um homem perfeito na terra, foi Adão. Ele foi perfeito em tudo. Ele viveu na idade da inocência, então ele viveu numa perfeição. Uma idade da inocência. Ele foi perfeito. Agora, o seu corpo foi modelado pelas mãos de Deus. Tudo foi perfeito. Né? Uma obra-prima das mãos de Deus. E não só de Deus, mas a Bíblia diz que estava ali o Pai, o Filho e o Espírito Santo, quando aquele barro foi levantando e Deus modelando Adão. Mas imagine só a perfeição deste homem.
altura perfeita, tudo perfeito, né? O manequim dele, eu não sei quanto que era, mas era perfeito, né? Vamos entender. Eva também, irmãos, é uma mulher perfeita. Mas imaginou só uma mulher perfeita, sem nenhum traço de imperfeição. Então, trata-se do primeiro casal que viveu sobre a terra, e nós estaremos trabalhando sobre esse assunto dessa criação de Deus e como tudo isso aconteceu para que se projetasse toda a raça humana, né? Se a raça humana se desenvolvesse sobre a terra, né? Então, essa mulher que foi criada, ela foi criada não exclusivamente para Adão, né? Deus criou Eva para Adão. Não tem uma exclusividade para Adão. Eva foi criada também para Deus. Entendeu? Ela não teve direcionada apenas para Adão. Nós estamos aqui, irmãos, é para Deus. Amém? Isso é de uma grandeza muito grande. Tudo é para Ele. Tudo se converge para Deus. Então, tanto Adão quanto Eva foi obra da criação de Deus. E Deus tinha um plano e um projeto nesse casal. Que depois, lá na frente, o escritor vai dizer que tudo aquilo que aconteceu já havia acontecido no plano divino. Muito bem. Vamos avançar. A criação de Eva não foi um ato improvisado de Deus para contornar a solidão do homem. A mulher sempre esteve nos planos divinos, sendo ela, pois, uma pessoa necessária. O Senhor decidiu racionalmente criá-la a partir de Adão. A mulher já estava nos planos de Deus quando, no 6º dia da criação, Deus anunciou a criação do ser humano. Ele tinha em mente tanto o homem quanto a mulher. Sem esta ou sem aquele, a humanidade seria impossível. Quando você lê o capítulo 1 do livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 27, mais ou menos, 28, você vai enxergar ali que Deus criou o homem e a mulher. Em outras traduções, diz que criou Deus macho e fêmea. Depois, no capítulo 2, aqui o nosso texto lido, nós vamos ver que Deus ele resolve fazer aquele processo de criar uma anestesia, se é que se pode dizer uma anestesia, né? Em Adão, e apresenta Eva para Adão. Não é que no capítulo 1, irmãos, Deus fez uma mulher, e no capítulo 2, Deus apresenta Eva. Alguns tentam dizer que no capítulo 1, Deus fez uma mulher. No capítulo 2, Deus criou Eva. Não tem nada disso. É que as pessoas às vezes querem tentar mudar a forma que Deus fez. É que, irmãos, a linguagem bíblica, como Moisés escreveu, transcorrendo toda a história da criação, existe o plano macro, né? No capítulo 1 está o plano macro da criação, dizendo que Deus criou macho e fêmea, ou na outra tradução, Deus criou o homem e a mulher. Está lhe trazendo as informações que Deus criou, né? Deus criou. Agora, no capítulo 2, está o processo de como isso aconteceu. Não significa dizer que são duas pessoas, são duas mulheres. Isso tem trazido alguns problemas para algumas pessoas e ficam se debatendo em cima disso. Não, irmãos, não tem necessidade. É questão de você fazer uma leitura ampla do capítulo 1 e o capítulo 2. Um
é o processo macro da criação. E no capítulo 2, Deus está dando os pontos da sua criação, né? No fato de criar ali e fazer todo o processo. Agora, como disse o nosso comentarista aqui, a mulher estava sempre esteve nos planos de Deus, porque o projeto de Deus era desenvolver, não é, a criação e também o homem sozinho aqui na terra, não haveria possibilidade da multiplicação da raça humana. O homem sozinho não havia nenhuma possibilidade. Então era necessário que a mulher estivesse aqui ao seu lado, né, para que isso acontecesse. E foi exatamente isto que aconteceu. Está registrado esse versículo que eu li aos irmãos, no Gênesis 1:27. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus os criou, macho e fêmea os criou. A decisão de formar a mulher. A formação de Eva foi um ato muito particular de amor e bondade de Deus. Deus Pai, para com o homem. Afinal, Adão é designado na Bíblia como o filho amado e querido de Deus. Ao contemplar a solidão, a tristeza do homem, declarou o Pai Celeste: não é bom que o homem esteja só. Falhei uma adjutora que esteja diante dele. Aqui falhei uma adjutora como diante dele. É bom, assim, entender. Não é que esse diante aqui, irmãos, não é um diante na mulher estar na frente de Adão. Diante dele porque existe a palavra diante e adiante. Diante dele é do lado, frente um para o outro. Alguém está diante um do outro, está frente a frente. Agora, adiante dele, a pessoa vai indo na frente. Então, alguns, assim, de forma de uma interpretação, diz que a mulher foi criada para estar adiante do homem. Não adiante do homem, na frente do homem. A mulher vai andando na frente e o homem vai andando atrás. Não. É por isso que eu parei aqui e dei esse ponto aos irmãos. Como diante deles. Na criação da espécie humana, homem e mulher, o verbo fazer é usado pela divindade na primeira pessoa do plural. Façamos. Trata-se de uma decisão formalmente colegiada. Todavia, na formação de Eva, o Senhor usa o mesmo verbo, agora na primeira pessoa do singular, no tempo presente. Far-lhe-ei. Aqui também, irmãos, é um ponto. Né? Quando Deus criou o homem, disse, façamos. Para a mulher, Deus disse, far-lhe-ei uma adjutora. Também é bom que se diga que Jesus foi muito claro quando disse, eu e o Pai somos um. Quem vê a mim, vê o Pai. Então, olha, quando Deus formou Adão, Adão teve a Trindade. Então o homem tem foi mais bem elaborado porque foram os três. Mas para formar Eva, foi só Deus sozinho. Não. Apenas Deus sozinho fez. Questão de linguagem, far-lhe-ei uma adjutora, uma companheira, não significa dizer que Jesus, o Espírito Santo, disse, não estou nem sabendo o que está acontecendo. Não. Os três, irmãos, estão sempre juntos. Amém? Os três estão sempre juntos. Né? Eu sempre costumo dizer, às vezes é difícil de entender, né? 3 quilos de arroz, vamos pegar arroz, vai? Põe 3 saquinhos de arroz. Pai, Filho e Espírito Santo. São 3 quilos. São 3 em 1 quilo em cada saquinho? Eu pergunto aos irmãos,
Os três são arroz? Têm a mesma essência? Eles são iguais? Mesma coisa, irmão. Jesus disse, eu e o Pai somos um. Quem vê a mim, vê o Pai. Então, tudo estava ali, as engrenagens estavam concorrendo juntas, né? Então, falhei, realçando a iniciativa particular do Pai Celeste, sempre amoroso, solícito e atento às necessidades dos seus filhos. Então, aqui é a expressão, não é bom que o homem esteja só. Eu penso, irmãos, no processo, no domingo passado nós estudamos sobre a criação do primeiro homem. A questão de Adão, quando ele foi criado primeiro, ele estava aqui só, e ele passou a trabalhar, a nomear, dar nome aos animais. E aqui ele interagia com os animais, e a Bíblia diz que ele foi dando nomes aos animais. Para você dar nome a alguma coisa, é necessário você estudar, né? Você examinar. Eu penso que Adão, ao dar nome, por exemplo, um animal, o leão, por exemplo, ele olhou para o leão, estudou, analisou, viu suas características, estudou, analisou bem, e depois de uma análise completa, ele disse, esse animal eu vou dar o nome de leão. E depois ele estudou a leoa, a fêmea, e que nome eu vou dar? E ele estudou, ele foi analisando os animais por animais e dando o nome. E ele percebeu, irmãos, que cada animal tinha o quê? O seu parceiro. Eu penso que Adão, ele pensou assim, cada animal tem o seu parceiro. Eles se interagem, são leão, leoa, outros animais, assim sucessivamente. E ele, por mais que ele se interagia com os animais, dando nomes, se aproximava desses animais, ele via que cada animal tinha o seu parceiro. E não adianta, irmãos, animal é animal. Você tem, assim, os irmãos sabem que eu falo que é meu gato, mas o gato é do Guilherme, né? eu falo meu gato, eu não tenho gato. Eu só pus ele dentro de casa. Mas quem que fica ali com ele interagindo o maior tempo ali o Guilherme, quando chega em casa, ele vai direto procurar o gato, né? Aonde ele está. Então, a gente percebe que ele tem um carinho com o gato muito grande, mas chega um ponto, irmãos, que esse relacionamento, ele para. Não caminha mais. Você tenta conversar com o animal, ele entende, né? Quem tem animal dentro de apartamento, quando você fala para um animalzinho assim, vamos passear? Meu Deus, o cachorro chega a derrubar tudo, irmãos, porque ele entende esta frase assim, vamos passear. Ele começa a chorar, começa a gritar, porque ele sabe que é hora dele sair. Então, é uma forma de você se relacionar com ele, que chega um ponto que para. Você pega ele no colo, põe no elevador, desce, vai na rua, e ele anda, faz suas necessidades. Depois ele percebe que é hora de voltar para casa, e ele fica quietinho. Irmãos, para Adão, que conviveu com esses animais, ele falou assim, todos eles se interagem entre eles, mas eu estou só. Eu estou sozinho, eu não tenho uma companheira. E Deus lá em cima e brada, não é bom que o homem esteja só. Significa dizer que nós somos um ser social. Nós precisamos interagir, né? Nós precisamos estar em sociedade.
Os animais têm a sua sociedade, que eles interagem. Mas Adão estava sozinho. Então, diz, falhei uma adjutora. Então, Deus vai, de uma forma muito amorosa, ele decide criar, formar esta mulher tão especial para Adão. A mulher é uma pessoa necessária. Se por um lado a mulher proveio do homem, por outro lado, todo homem, exceto Adão, provém da mulher. Portanto, há entre ambos os sexos a harmonia e a perfeita completude. O livro de Cantares, o mais perfeito exemplo da amizade entre os cônjuges. Queridos, vamos pensar alguma coisa aqui sobre esse processo, né? Deus poderia, vamos aqui imaginar algumas coisas que não fosse da forma que aconteceu. Qual seria um outro lado desse processo? Porque Deus, na sua sabedoria, Ele sabe como fazer as coisas, para que as coisas possam dar certo. Vamos entender. Deus poderia ter criado Adão e Eva juntos. Sim. Sim. Deus podia ter formado Adão e formado Eva. Só que se nesse processo, Deus poderia ter feito Adão do pó da terra e Eva também do pó da terra. Deus teria alguma dificuldade para fazer isso? Não. Adão ia olhar, disse, aqui está Eva, e eu sou Adão, ela é Eva. Vem do mesmo pó, Deus podia ter formado, e eles caminhariam juntos, seria um processo. Só que Deus, na sua sabedoria, disse, isso aí vai poder causar, assim, uma interferência de um isolamento um do outro, porque um foi criado do mesmo pó, e a hora que Adão visse que Eva já tinha sido formado, seria um processo. Agora, da forma que Deus fez, irmãos, foi da forma mais sábia. Porque, nós pensam bem, Deus podia ter provocado um sono em Adão e ter trazido Eva. Sim ou não? Porque a hora que ele acordasse do sono, Deus disse, olha, quando você dormiu, eu também fiz Eva. Ah, ótimo. Muito bem. Ele ia se alegrar, tudo ia ser muito maravilhoso, muito bom. Agora, Deus, irmãos, Ele vai mais além. Quero que irmãos pensem nisto. Quando Deus provoca, irmãos, aquela anestesia, se é que pode dizer, aquele sono em Adão, e abre uma das suas costelas, e tira uma costela, abre do seu lado e tira uma costela, para ali naquele pedacinho de osso, Deus formar Eva. Deus queria dizer algo para Adão. Você está entendendo? Deus estava querendo dizer algo para Adão. E também Deus estava querendo dizer algo para Eva. Deus queria aí que houvesse ali uma dependência um do outro, no sentido de dizer, olha, Eva, você existe porque você foi tirada da minha costela. Você só existe porque Deus tirou um pedaço da minha costela e lhe fez. Eva agora vai dizer para Adão o seguinte, eu fui criada, sabe por quê? Para você não ficar sozinho. Eu saí de você. Você foi criada, mas você saiu daqui. Só que você foi criada, eu fui criada porque você estava só. E você precisava de uma companheira. Idônea. Idônea aqui não significa dizer que não é uma velhinha, não.
Apesar de uma curiosidade, né, irmãos? Pouco se fala sobre Eva, né? Não tem muita coisa para dizer dela assim na Bíblia, muitas linhas, né? Mas essa dependência um do outro, irmãos, isso é de uma importância muito grande. Um olhava para o outro e dizia assim, olha, você era sozinho, mas você existe por causa de mim. Eu dependo de você e você depende de mim. Ou seja, irmãos, Deus provocou no primeiro casal algo de uma importância muito grande. E isto perpetua até os dias de hoje, enquanto tiver humanidade. Enquanto tiver a humanidade, esse é o processo que Deus provocou. Deus podia ter feito tudo diferente. Ah, não. Deus fez a mulher de um material mais apurado. E por isso, aquilo. Não, não é porque o material mais apurado. É porque Deus queria dizer algo a Adão. E Deus queria dizer algo de uma importância muito grande para Eva. Sobre essa necessidade dessa interação e um para com o outro. Essa independência está sendo... não é hoje, não, né, irmãos? Não é hoje. Essa independência vem de longe, tem causado tantos... isso mesmo, principalmente hoje. À medida que o tempo vai se aproximando da volta de Cristo, vai se avolumando. Mas lá atrás, Deus já mandou a mensagem. Vocês se dependem um do outro. É que hoje, né, irmãos, assim vamos entender, a vida moderna hoje tem trazido assim tantos problemas, né, irmão? Problemas assim, eu digo de uma profundidade até muito grande, no sentido de que parece que as pessoas, cada um quer ter a sua vida, né? E não tem uma relação, uma comunhão com o outro. E isso vai trazendo problemas, sendo que a origem, da forma que Deus projetou, não foi para isto. Foi para que tivesse essa dependência um do outro, e um não se julgasse mais do que o outro, e outro nem inferior o outro, dizendo que cada um tem a sua dependência um do outro, né? A hora que Eva olhasse para Adão, Eva ia dizer assim, se não fosse o ossinho dele, eu não existiria. Mas está entendendo? Ah, se não fosse o ossinho dele, eu não existiria. Se eu não existisse, ele estava sozinho. Então, isso aí, irmãos, é de uma importância muito grande para nós, né? A mulher é uma pessoa necessária. Se por um lado a mulher proveio do homem, por outro lado, todo homem, exceto... Eu já li, né? Vamos avançar um pouco mais. A criação da mulher. A formação da mulher foi um ato mais elaborado e complexo do que toda a criação do homem, pois envolveu o uso de uma anestesia natural, um procedimento cirúrgico. Como eu disse aos irmãos, esse procedimento, às vezes nós somos levados a pensar, né? Esse processo cirúrgico que Deus instalou em Adão foi realmente para que ele percebesse que houve uma incisão do seu lado, e ele percebeu que houve, né? Deus reconstruiu o seu lado, né? E ele entendeu perfeitamente que algo saiu dele para a formação da sua esposa. Podemos avançar um pouco mais. Podemos falar sobre a respeito desse processo, mas eu creio que
é um assunto que nós já abordamos aqui já em outras escolas dominical. Deus podia ter pelo fato de ele estar sozinho, qual seria o outro lado que Deus podia fazer? Se você está sozinho, você podia ter o quê? Um companheiro? Não é assim? Você está sozinho, de repente, se você encontra um amigo, fala, agora eu fiquei com um companheiro, né? Já não estou sozinho mais. Não é assim? Deus trouxe um outro homem para fazer companhia para Adão. Adão já não estava mais só, estava com um companheiro. Mas não é esse o plano de Deus. Deus não ia resultar, por quê? Porque mais um companheiro para Adão, que ia acontecer? Ia acontecer que a raça humana ia não dar em nada, ia se acabar. Mas Deus faz completo. Amém? Deus fez completo. Eu vou fazer uma companheira para que, eles se interagem, e eu quero que a terra seja povoada e haja um crescimento da raça humana. E interessante que os estudos mais aprofundados pelos cientistas, eles chegaram à conclusão, pelos estudos do DNA, dos cromossomos e todas as coisas mais, se enxergou que toda a raça humana se advém de um casal. Você percebe que tudo é perfeito. A Bíblia diz que Deus criou o homem e a mulher e colocou lá no jardim. Então, ou seja, os outros argumentos, as outras levantados, cai tudo por terra, porque a própria ciência prova que a humanidade veio de um casal. Muito bem. A primeira anestesia. Em primeiro lugar, o Criador agora também, cirurgião, coloca Adão para dormir, e assim o homem adormece profundamente. E assim o processo, isso tudo aconteceu. A primeira cirurgia, estando Adão já adormecido, Deus abre o peito e extrai uma das costelas. Em seguida, fecha a cisão com carne. Cirurgia bem sucedida. A plástica perfeita. Deus conhece plenamente a nossa estrutura, porquanto é o nosso Criador. O seu Filho também é perfeito, é um perfeito cirurgião. O processo, irmãos, de Deus tirar da costela e não tirar da cabeça, nossa cabeça tem o crânio, ele podia pegar um pedacinho do crânio da nossa cabeça, do homem, e formar a mulher. Também ele podia ter pegado ali do pé e ter formado. Não, Deus, de uma forma amorosa, irmãos, carinhosa, ele tira do lado, para que essa mulher fosse amada, sentido de amor, do meio, de pé de igualdade. E outra coisa, irmãos, de Adão Deus formou a mulher da costela. E quando a gente olha para a cruz, o lado esquerdo de Jesus foi o quê? Foi furado. E ali nasceu o quê? A igreja. Porque o seu sangue verteu. E ele deu a sua vida ali na cruz, quando o seu lado esquerdo também é aberto. Você percebe que o primeiro Adão veio e deu no que deu. Mas o segundo Adão veio e o seu lado foi aberto. Não gerou Eva, mas gerou a igreja, e nós estamos aqui. Vamos aplaudir o Senhor, irmãos? Porque lá, Eva culminou e trouxe o pecado à raça humana. Mas Jesus, ele veio o segundo Adão, e o seu lado foi aberto, a igreja foi formada. Muito bem. Agora, o lindo aqui, irmãos, que depois de muito tempo, começou a se fazer as cirurgias plásticas, Quem já fez uma cirurgia plástica, Hoje o processo é disseminado e às vezes as cirurgias são necessárias e outras coisas mais, mas é um processo que depois de tempo isso começou a cair no uso na sociedade.
Mas lá atrás, no princípio de todas as coisas, Deus, o Criador, Ele abre o homem, tira uma costela, depois Ele põe carne, fecha e faz toda a cirurgia bonitinho e é um sucesso. Agora, de uma costela, Deus transformar isso numa mulher, irmãos? Só Deus, né, irmão? Só Deus para fazer algo como isto. De uma costela, Deus tira um pedaço de osso e transforma numa linda mulher. Então eu lhe pergunto, o que Deus pode fazer por você? O que Deus pode fazer por nós? O Criador de todas as coisas consegue pegar um pedacinho de osso e transformar numa linda mulher para que a raça humana possa se desenvolver. Esse é o nosso Deus, irmãos, o nosso Deus poderoso. Agora, sim. A paz do Senhor, igreja. Eu acho interessante, pastor, que quando Jesus é perfurado, a Bíblia vai dizer que sai água e sangue e cai na terra. Efésio, Paulo, através do Espírito Santo de Deus, ele enfatiza dizendo que nós não lutamos nem contra a carne e nem contra sangue. Aí se confirma o que Jesus disse: eu vou para o Pai, mas enviarei um outro Consolador, que ficará convosco até a consumação dos tempos. O que eu acho interessante é que através de água, sangue e terra, Jesus forma uma grande igreja como essa. Aí se confirma um outro Consolador, um outro Adão, que é Jesus Cristo de Nazaré, que gerou eu e também gerou vocês. Água, sangue e terra. Muito bem. O salmista, irmãos, no Salmo 139, versículo 14, nos diz assim: eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe. E no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. Irmãos, Deus, na sua grandeza, a gente passa por esta vida, a gente pensa, sabe de uma coisa, eu sou obra do acaso. Eu estou aqui porque houve um acidente, ou não foi planejado. Não, olha o que o salmista diz: eu te louvarei, Senhor. Porque de um modo, a gente começa a pensar, irmãos, na formação assim, de uma criança, são 23 cromossomos da mulher, são 23 cromossomos do homem, e esses cromossomos se juntam, e daqui a pouquinho começa a aparecer osso, começa a aparecer cabelos, começa a se desenvolver ali aquela criança, e é uma coisa assim impressionante a formação. E o salmista, ele está assim, como que dizendo assim, de um modo terrível. Eu fui formado, e cada dia da minha formação, tudo isso estava sendo escrito. Ou seja, irmãos, Deus acompanha o pré-natal. Mas não é um acompanhamento mensal. É um acompanhamento simultâneo, irmãos. Dia a dia, momentos a momentos, Deus nos acompanhou para que eu e você estivesse aqui. Quando os meus ossinhos ainda estavam em forma, estava sendo escrito no seu livro. Impressionante, viu, irmão?
A paz do Senhor para todos. Ó, pastor Marcos, desde que o senhor iniciou a escola, a gente, como leitor da Bíblia, fica assim imaginando e observando como que a raça humana, no seu geral, age. Inclusive, o nosso meio também é evangélico, né? Por exemplo, o senhor está comentando aí a respeito de Eva, de Adão, a respeito da criação, e eu aqui imaginando com meus botões. Quanto que as pessoas fazem confusão a respeito da Bíblia, né? O senhor fez isso, eu também passei por lá, no curso teológico, e a gente observava nos vários livros que lemos, e aqueles homens que acreditaram na palavra de Deus e não se desviaram por nada a respeito da crença na palavra. Mas existiram muitos daqueles que acreditaram na palavra e, de repente, lá na frente, abriram outros caminhos paralelos. E jogaram para a população, muita gente, a ter interpretação secundária da Bíblia. Por isso que eu fico pensando, eu estava pensando aqui, né, sobre aquela pergunta que Jesus falou para Pedro. Pedro, quem diz os homens que eu sou? Né, eles responderam que uns falavam que era o profeta Elias, outros que era Moisés, outros que era João Batista, e outros profetas, né? E ele diz assim, mas eu pergunto para você, quem você diz ser o filho do homem? Ele diz, Senhor, tu és o filho do Deus vivo. Certo? E Jesus responde assim, não te revelou a carne, mas o meu Pai que está nos céus. Então, pastor Marcos, e os irmãos que estão aqui, as pessoas que estão conosco à distância, não basta você estar dentro de uma igreja evangélica ou com outro segmento que precisa, que tenha a Bíblia por cabeceira, certo? Como que se intermedia pela palavra. É preciso que, além das pessoas lerem a Bíblia, elas precisam de revelação de Deus. Elas precisam de revelação de Deus. Porque existe muita gente, até dentro das igrejas evangélicas, que elas não têm revelação de Deus. E essas pessoas são facilmente envolvidas com segmentos que permeiam a Bíblia e outros segmentos, outros sentimentos. E isso é muito perigoso. Então, eu estou observando aí, quando o senhor relata que lá no princípio, né, no princípio da criação, Deus fez o homem, fez a mulher, e eu aqui até pensando comigo, como mudou as coisas, né? Hoje as pessoas já querem ter uma terceira pessoa, né, a respeito da criação, né? Até o senhor falou aí que podia Deus fazer 2 homens, né? Deus poderia fazer 2 mulheres, mas Deus repartiu certinho, porque Deus pensava na criação, e não só na criação, mas no bem-estar do casal, né? Fez o homem e a mulher. E hoje até querem botar lei para que haja essas diferenças entre a população. Então, o povo evangélico, de um modo geral, e você que está ouvindo essa escola bíblica, hoje aqui, se volta a pedir revelação de Deus se você está com confusão, porque a Bíblia não deixa confusão nenhuma para ninguém. Amém. Tá, obrigado, pastor. Essa dependência é de uma importância muito grande, né, irmãos? Porque, olha, irmãos, Deus é muito sábio. Na sua grandeza, Deus, no começo, Ele fez tudo certo. Ele sabe como fazer. Dele tirar de uma costela e fazer Eva, ele uniu esse casal, e depois ele vai dizer, né,
Adão dizem que é o primeiro poema, né? Que está ali em Gênesis 2:23. O que ele disse em Gênesis 2:23? Esta é agora osso dos meus ossos. Essa expressão é um poema, irmãos. É o primeiro, segundo, né, a extração do hebraico. Isso aqui é um poema. É a primeira poesia da Bíblia. Esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Ou seja, ele vai recitar uma poesia e dizendo, ela existe, ela saiu de mim. Nós somos uma só carne. Ou seja, no processo da chegada de Eva, Deus fez uma união de um só corpo. Coisa linda, né, irmãos? Deus podia ter feito do pó, mas disse, se eu fizer do pó, não vai ter essa expressão aqui, ó. Se eu construir, formar Eva do pó, como Adão vai vai recitar essa poesia? Então, irmãos, trazendo para os nossos dias aqui, eu preciso lhe dizer, Deus está conduzindo a sua vida para que você tenha um entendimento no processo que Ele está fazendo a cada dia. Você está entendendo? Deus está trabalhando com a sua vida em processos. Ah, não, Deus achou que é o homem. Não, irmãos, Deus, isso é uma linguagem, num processo, porque Deus estava preocupado com Adão. Que ele se sentisse só e todo aquele conjunto de obras que foi desenvolvida até chegar à mulher, foi Deus que provocou. E Deus está provocando algo em nossa vida hoje e tem provocado ao longo dos anos, porque Ele está em processo com a sua vida. Desenvolvendo algo que às vezes hoje você não conhece, mas você está dentro de um processo de Deus. E que depois você vai recitar uma poesia. Eu comecei dizendo aos irmãos que Adão olhava para os animais e dizia, eles são um casal, mas eu estou sozinho. Eles têm companhia entre eles no mundo animal. Mas Deus fez, eu sou sozinho. Mas Deus estava dizendo assim, Adão, o seu momento vai chegar. O seu momento vai chegar. Então não desespere, meu querido, o seu momento vai chegar. A sua hora vai chegar. Você está num processo de Deus. É que você ainda precisa passar por algumas etapas nesta vida até chegar o momento certo. Para que você tenha um entendimento, para que isso possa concorrer e se desenvolver com plenitude. Com sabedoria. E posso dizer, Deus não erra. Deus não erra. Deus só acerta, irmãos. Deus não chega atrasado. Deus não adianta. Deus não é pego de surpresa. Deus não fica num beco sem saída. Não, isso não acontece com Deus, não, irmãos. Ah, Deus agora não sabe o que vai fazer. Agora Adão está sozinho, então agora ele vai precisar arrumar uma companheira. E Deus vai fazer Eva. E Deus fez Eva e acabou dando tudo errado. Não, irmãos, não deu tudo errado. Deus já tinha feito tudo, tudo já estava nos planos de Deus, e Deus não é pego de surpresa. Amém? A missão da mulher. A missão da esposa. Com gentil e solícito pai, o Senhor Deus conduziu Eva, a primeira mulher, a Adão,
que eu recebi, ela compôs esse poema. Esta agora é osso dos meus ossos e carne da minha carne. E essa será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Nessa missão, a mulher ajudará o esposo com seus conselhos sábios e oportunos, com as suas orações e com o seu trabalho, no gerenciamento da casa. Ela é a grande economista do lar. Mas, se a esposa não for sábia e idônea, acabará por destruir o esposo e os filhos com as próprias mãos. Aqui, irmãos, este é o processo de Deus. Vamos entender, né? Deus fez isso, Deus fez com que... Deus vai entregar Eva a Adão, para que Adão admire a beleza dela. Não, cada um tem um papel. Eva foi formada e Deus entregou Eva a Adão, porque no projeto de Deus, a mulher ia ter uma missão específica, um papel específico aqui na terra. São diferentes. O homem é homem, mulher é mulher. Cada um tem um papel a desempenhar aqui nesta vida. Você, quando nasce homem, você nasce com um papel a desempenhar aqui nesta vida. Quando você nasce mulher, você nasce com um papel para desempenhar. Uma missão específica aqui nesta terra. E essa missão, cada um com a sua missão, é de uma importância muito grande. Por quê? Porque a mulher tem uma missão de gerenciar o lar. Ela aqui o nosso comentarista chega a dizer que ela é economista do lar, né? Apesar que tem algumas mulheres que, se deixar um cartão com ela, meu Deus. Tem mulher que pede o cartão do homem, o homem vai em casa, vai orar, porque ele não pode falar nada, porque ela gastou, então ele vai para a oração, para que os números, porque no celular dele só vai batendo, só os números. Porque sabe quando você passa o cartão, né? Vem no celular que você gastou, né? E ele fica lá, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Agora, o nosso comentarista chega a dizer que a mulher deve auxiliar o marido, orientá-lo, né, em algumas coisas que às vezes acontecem. Isso é uma grande realidade, viu, irmãos? Aconteceu algo na minha família que houve um desastre, né? Houve assim, um desastre no sentido, vamos dizer, financeiro, né? Financeiro, muito grande. Meu pai havia construído uma casa muito ampla na cidade de São José do Rio Preto, e ele construiu esta casa com muito carinho, e nós tínhamos uma casa muito ampla. E meu pai resolveu, naquela época, dizer, se eu agora vender esta casa, e se eu comprar um caminhão, e de um caminhão eu faço outro caminhão, e outro caminhão, e depois eu construo uma outra casa. Minha mãe, ela contava que ela dizia assim, Henrique, não faça isso. Não faça isso. Agora que você vai trabalhar, a casa está pronta. E meu pai, não. Eu já vendo a casa, já compro o caminhão e depois a gente constrói outra casa. Irmãos, deu tudo errado. Ele vendeu a casa, comprou o caminhão e nas primeiras viagens tombou a carga de caminhão. E naquela época não tinha esse negócio de seguro, né? Carga de louças. Teve que pagar as louças. Aí ele, numa outra viagem, fundiu o motor. Agora, irmão, sem caminhão, motor fundido, tinha pago as louças e ficou financeiramente acabado. E nós somos socorridos pelo pastor de Rio Preto. E de uma casa muito ampla, nós fomos orar no fundo da igreja.
numa cidade muito próxima de Rio Preto, chamada Nova Granada. Todos os móveis da nossa casa se convergiu dentro. Imagina essa igreja aqui, com uma edícula lá no fundo, só que a igreja era menor. Todos os móveis foi parar naquela edícula, só que não coube. Então, me lembro que guarda-roupa estava dentro da igreja. O cachorro amarrado no pé de mamão, que tinha assim do lado. O cachorro ficava latindo na hora do culto. E a mãe não sabia o que fazer com o cachorro. Minha mãe dizia, vou dar o cachorro embora. Nós segurávamos o cachorro. Não, o cachorro não pode ir. O cachorro não pode ficar aqui na igreja. Irmãos, e nós chorávamos porque o cachorro foi embora. Demos o cachorro para uma irmã. E a gente ia lá na casa da irmã por causa do cachorro. E a minha mãe dizia para as irmãs, fica com esses móveis, fica com esse guarda-roupa, fica com essa peça, fica com essa cama, não cabe ali. E distribuía os móveis para a vizinhança. E nós fomos morar num pedacinho de cômodo. Meu Deus, irmãos. E ali nós ficamos por quase 8 meses. E meu pai lutando com a vida para restabelecer o processo. Foi para trabalhar num lugar bem longe, para ver se ganhava. E quando ele chegou em casa, que ele, depois de alguns meses que ele chegou, ele conta que ele olhou pela fresta da janela e viu todas as crianças, eram pequenos, dormindo todos juntos numa cama. Ele voltou-se, se afastou e foi chorar. Chorar, chorar, chorar. Depois de ter chorado, ele foi lá e bateu na porta para entrar, porque ele nem sabia onde nós estávamos morando. Foi um momento muito difícil, muito delicado da nossa vida. E depois ele disse, está na hora de vocês saírem daqui e vamos voltar para Rio Preto, onde ele restabeleceu uma nova casa, e aí as coisas se mudaram. Mas a minha mãe disse antes, Henrique, não faça isso. É porque, queridos, às vezes as mulheres, elas conseguem enxergar algo, o homem não enxerga. Não faça isso. Quantas vezes aqueles que são casados, que a mulher diz, olha, melhor, olha, esse amigo seu aí não dá certo não, hein? Hã? É ou não é? Esse amigo aí não dá certo não. Cuidado com essa companhia. E a pessoa teima daqui a pouquinho, problema. Então isso significa dizer, irmãos, que a mulher, já vai falar, irmã, tem um papel importante. Ela não foi tirada do pé para ser pisada. Ela não foi tirada da cabeça para governar. Mas ela foi tirada do lado para ser uma adjutora, uma companheira no processo da família. Então aquele negócio de dizer assim, eu sou homem, eu que resolvo tudo, e desprezar o conselho da mulher, não dá certo, irmãos, tem que se unir, vamos conversar, dar atenção. Agora eu fico imaginando se Safira tivesse chegado na Ananias, esse negócio não vai dar certo. Tem misericórdia. Né, Ana? Não, meu esposo, não faça isso. Isso é loucura que você vai fazer. Você vendeu a casa por $100 e entrega esse dinheiro. Você não combinou isso? Então faça isso. Não, ela baixou a guarda. Isso não é verdade mesmo. Não, irmãos. Irmãos, percebe que o sábio Salomão diz, é melhor 2 do que 1. Safira poderia ter um papel importantíssimo naquela família, que teria um destino diferente. Mas ela aceitou
A Ana, cadê a Ana? Ah, tá ali. Paz do Senhor, igreja. Pastor Marcos, pegando um pouquinho dessa história que o senhor falou, a desobediência e a falta de entre o casal, vou falar algo pessoal meu que aconteceu. Quando eu me casei, já foi mesmo na desobediência do conselho de pais, de orientação de pessoas que talvez não tivesse tanto conhecimento da palavra, mas tinha vivido certas situações. Quando eu me casei, eu não segui nada daquilo que o meu pai me falava. Minha mãe foi embora muito cedo. Eu tinha, na época, ia fazer 6 anos, e tinha mais 4 irmãos, o mais novo com 1 ano e 3 meses. E a gente viveu momentos muito difíceis. E, quando eu me casei, eu achei que eu estava dando o passo mais certo da minha vida. Primeiro porque creio que me faltou aconselhamento e orientação, não só de mãe, mas talvez de pessoas mais velhas. E com 5 ou 6 meses depois de casada, eu vi que a minha vida já estava descendo um precipício. Mas não tinha muito o que fazer, que eu já estava grávida. E daí, quando eu vi a situação, eu estava com um marido que vivia jogando, bebendo e fazendo outras coisas mais. E nessa época, eu nem esperava, a gente trabalhava na roça muito, e um dia eu cheguei tarde em casa, já eram as 6 e pouco, quase 7 horas, ele ainda não tinha chegado, que estava no bar. Aí eu vi que encostou uma caminhonete antiga na porta da minha casa, a pessoa desceu, entrou na minha casa, eu só fiquei com as coisas que eu ganhei do meu casamento, o balde e a vassoura. Porque até isso o cara queria levar. E eu já assim, impactada, falei, o que aconteceu? Ele falou assim, isso que eu estou levando não paga a conta que o seu marido tem de jogo e bebida no meu bar. Aí eu fui morar na casa da minha irmã, que era 3 cômodos de madeira, e daí fui ficando incomodada, conversei com um conhecido que tinha um rancho no meio de 10 alqueiros de lavoura, que era feito de coqueiro, coberto de tabuinha, mas eu fui para lá. Para resumir essa história, minha filha nasceu em cima de saco de estopa, no meio daqueles 10 alqueiros de lavoura, e ali eu permaneci por muito tempo. Tinha dia que eu não tinha uma lamparina para acender para cuidar da minha filha. E ao amanhecer do dia, eu tinha uma brasa escondida debaixo da cinza, ia colocando palha e capim até que ela desse ali, acendesse. Isso eu vivi por muito tempo, até que um dia meu pai foi me buscar e houve uma situação muito delicada, mas eu fui. E tudo isso hoje eu entendo que foi falta de conhecimento, falta de obediência e buscar sabedoria, mesmo porque a gente morava em fazenda e chegar até conhecimento da palavra, principalmente de Deus, era muito difícil, que a gente andava 10, 15 quilômetros para chegar num bairro que tinha uma igreja. Mas eu quero deixar para os irmãos presente e distante que observe bem cada passo que vai dar, ouça conselho e atende o que fala o coração, no seu coração, o que Deus quer. Espera o tempo de Deus. Amém? Amém. Eis aí um grande exemplo também, né, irmãos? Um grande exemplo. Quantas coisas nós estamos aprendendo aqui hoje, né, irmãos? Agora, dentro desse plano que nós estamos trabalhando na missão da mulher, é de uma importância muito grande dizer aos irmãos que esse processo, né, no valor da mulher, no passado, ela ficava muito assim à margem daquilo do seu propósito, né? Por muitos séculos, irmãos, a mulher foi excluída. Ela foi muito excluída, ela ficava à margem da sociedade. Aqui no Brasil mesmo, eu não sei a data precisa, mas no ano de 1940, 50, não sei, quando a mulher começou a ter direito de voto, né? Eu não sei a data precisa, mas bem lá atrás, as mulheres não podiam exercer a sua cidadania. As mulheres eram excluídas da sociedade. Quem são os mais idosos sabem que quando chegava uma visita em casa, né, a mulher não podia participar da conversa na sala. Ela ficava lá na cozinha e ela não podia avançar, porque ali era conversa de homens. Elas ficavam afastadas, né? A sociedade
Nós temos uma ideia, na época de Herodes, elas ficavam separadas em um local chamado Pátio das Mulheres. Elas eram separadas. Não fazia parte daquela sociedade. Enfim, mas quando Jesus chegou, irmãos, ele mudou essa história. Amém? Ele trouxe aquilo que a sociedade antiga colocou como um tabu, afastando as mulheres. Jesus, quando chegou, ele mudou esse paradigma e começou a restaurar. E é interessante que mulheres, né, entrou no processo do ministério de Jesus no sentido de ajudar com suas fazendas. Jesus expulsou demônios de Maria Madalena e ela foi uma seguidora fiel de Jesus. Fiel. Vamos entender uma coisa, irmãos. Quando Jesus morreu, tinha um discípulo amado, mas quem estava lá no pé da cruz eram as mulheres. E quando Jesus ressuscitou, quem foi que primeiro recebeu a notícia que ele havia ressuscitado? Uma mulher. Então, o processo de restabelecimento da mulher no Novo Testamento começou por Jesus, para que os judeus começassem a enxergar, entender diferente. Quem foi que foi pregar na cidade de Sicar? Lá em Samaria, uma mulher. Então Jesus começa a fazer a diferença e mostrar para os seus discípulos que a mulher tem um papel muito importante, né, na sociedade, e sem contar na missão, na vida de apóstolo Paulo, né? A missão de mãe. Em relação aos filhos, a mulher orientada e apoiada pelo esposo é a real e a mais autorizada educadora dos filhos. Na igreja primitiva, as irmãs Loide e Eunice, respectivamente, a avó e mãe do pastor Timóteo, tornaram-se referência na educação e na formação dos filhos. Sem o trabalho dessas mulheres, o apóstolo Paulo não teria condições de integrar o jovem à sua equipe missionária. Embora criado entre duas culturas, Timóteo recebeu uma formação cristã de excelência. Duas culturas porque tinha a cultura grega, né, e a cultura hebraica na formação de Timóteo. Agora, o que prevaleceu foi um incentivo de Loide e Eunice, a avó e a mãe, que ajudou as sagradas letras desde a sua meninice e fez toda a diferença. Irmãos, a mulher sábia, ela edifica a sua casa. Ela faz toda a diferença. Mas a tola, ela destrói com as suas próprias mãos. Ela vai destruindo dia após dia. Então, a missão da esposa no lar, ela deve apoiar o seu marido, apoiar naquilo que é certo, né? Diga, apoiar no sentido amplo, apoiar naquilo que é certo. Deve ser amiga, conselheira, intercessora. Às vezes, irmãos, o marido está tenso, ela tem que servir como calmante, né? Ele está nervoso, não fechou as contas. Às vezes você pensa um negócio e não dá certo, e ele fica tenso, nervoso, preocupado. Qual o papel da mulher? Não, vai dar certo, bem. Vai, não, calma. Mas se ela chegar e ficar nervosa também, o que acontece? Vai explodir tudo. Dois nervosos dentro de casa para resolver um problema, o que acontece? Então a mulher, irmãos, estou dizendo isto no sentido, nós estamos falando sobre Eva, ela tem um papel muito importante dentro do lar, porque ela tem que olhar o provérbio de Salomão, no capítulo 31, provérbios de Salomão no capítulo 31, e versículos, se não me engano, 27 ou 28, diz que ela tem que olhar e ver. Esse olhar aí, irmãos, dentro do lar, tem uma conotação mais profunda. Esse olhar é um olhar de estar atento a tudo que está acontecendo.
Ela não pode deixar escapar nada. Tudo tem que passar pelo pente dela. Ela tem que estar atenta a tudo que está acontecendo na formação, na criação, no desenvolvimento do lar. Olha, irmãos, uma pesquisa assim que foi feita nos Estados Unidos, um levantamento feito para encontrar um valor monetário do trabalho de uma mulher no lar. Quantos vocês acham que vale um trabalho de uma mulher no lar em dólares? Alguém acha que é menos de $1.000? Hã? $2.000? É aproximadamente $3.500, irmãos. Foi avaliado o processo de um trabalho de uma mulher num lar. No sentido dela gerenciar tudo, cuidar, administrar os seus filhos, escola, levar, voltar. O gerenciamento de um lar. Agora eu lhe pergunto, por que você acha que você vale tão pouco o seu trabalho na sua casa? Às vezes ela entende que o seu trabalho do lar não tem muito valor. Tem muito valor o seu trabalho na sua casa. O gerenciamento da sua casa tem um valor muito grande. E quando nascem os filhos, irmãos, é que vem o problema, porque o filho nasce, ela quer deixar o seu filho com alguém para cuidar e vai trabalhar. Depois ela percebe uma coisa, o prejuízo é grande. Porque o seu cuidado com os seus filhos e gerenciamento do lar tem um valor muito maior. E para nós que somos cristãos, o valor vai além, porque você, a educação do lar, levar o seu filho aos cuidados da palavra de Deus, o ensinamento, estar perto dele, isso não tem valor. Missão como súdito do reino de Deus. Ao lado do seu marido, as santas mulheres poderão ajudar os que ainda não demonstraram a esperada maturidade cristã. Haja visto o exemplo, Áquila e Priscila, os orientadores espirituais do erudito, eloquente Apolo. Isso aqui, eu vejo assim, um e o outro. Apolo com humildade para entender que esse casal podia ajudar o seu ministério. Principalmente naquela época. Ele tinha alguns problemas de conhecimento ainda do novo, da graça, mas esse casal disse: Apolo, a coisa é por aqui, ó. E ele teve humildade para ouvir esse casal e se enquadrar dentro do processo do evangelismo. Então, fechando aqui, irmãos, essa escola dominical, a mulher ela tem um processo muito grande dentro da igreja, ajuda, podíamos elencar aqui vários pontos, mas ela tem um papel assim, afetuosa, né? O sábio, capítulo 31, versículo 28, diz assim: levanta-se seus filhos e chama-na de bem-aventurada. Ou seja, ela gerencia sua casa em tudo, né? Desde a criação, o alimento e tantas coisas mais. Agora, fechando, irmãos, essa missão de mãe, né, que nós acabamos de ler aqui, infelizmente hoje existe aquelas mulheres que se casam e realmente não conseguem ter filhos, né, por problema de saúde. Sim ou não? Ela é estéril, não consegue ter filhos. Agora, outras, irmãos, têm condições de ter filhos, tem condições financeiras, tudo pronto para você ter um filho, uma filha, mas não quer. Ela não quer porque ela está pensando em si. Não, ter um filho, o meu corpo vai ficar assim, vai ficar colar, então eu não quero filho. E se for para mim ter um filho, eu vou adotar, porque eu não quero passar por esse processo. Mas, queridos, Deus, quando pensou e você veio a esse mundo para ser uma mulher, é porque Deus queria algo assim a mais. Porque eu penso que a mulher, ela se torna assim, não que ela não é feminina, ela se sente mais feminina quando ela é mãe.
Sim ou não? Cadê as mães daqui? É isso mesmo? Ela se sente mais feminina quando ela passa a ser mãe. Porque ela percebe, né? Eu estou com uma moça que trabalha comigo lá, agora ela é mãe, ela se casou, tem um filho agora em abril, e a gente está ali todo dia, e a gente está acompanhando ali a vida dela, e ela fica falando todo dia. Esses dias ela falou assim para mim assim: Marcos, eu estou com uma vontade de ver a carinha do meu nenê, e ela fica pensando todo dia como vai ser, e compra as coisinhas, e compra uma roupinha, e chega ali e fica mostrando, e tal, tal. Então, sem contar, irmãos, e ela sabe que ela está, fazendo todos os meses, ela está, a sua corrente sanguínea está o quê? Alimentando o nenê. E ela sabe que depois de nascer, ela vai dar o leite materno. Ela vai cuidar desse filho, desta filha, e aquele amor, e o nenê nem sabe nada ainda, não tem muito conhecimento de nada, mas quando o nenê chega perto da mãe, ele sabe. Ele sabe que ele está do lado da mãe. Então, a missão da mãe, irmãos, nesta terra, além de tudo isso, é também, irmãos, dentro do processo divino, é ela ser mãe. É o que hoje a gente percebe que está cada vez menor. Que Deus tenha misericórdia, né, irmãos? Você imaginou se todas as mães pensassem, todas as que casarem pensarem assim: eu não quero filho? Se todas as mulheres que se casarem, e vou dizer aos irmãos, na Europa, está tendo assim mais neto do que filho. Japão, outros países, assim, a quantidade de pessoas, de crianças que estão nascendo, são bem menores. Eu vou passar pela minha casa, minha mãe teve 6, e eu tive 3. E não tenho nenhum neto. Não tenho nenhum neto. Então, os irmãos percebem que o processo vem diminuindo gradativamente. Gradativamente. Então, esse é o processo maravilhoso, e porque Deus criou Eva para que a sociedade se multiplicasse também e povoasse a terra. Tem um processo, a mulher tem esse processo importante, administrativo no lar, e assim sucessivamente. Vamos para a nossa conclusão. O Senhor Deus criou a mulher com a nobre missão de auxiliar e complementar o homem. Juntos formam a humanidade. Sozinhos e isolados, tendem a desaparecer. Por esse motivo, a missão da mulher cristã, à semelhança da esposa virtuosa de Provérbios, deve ser cumprida de acordo com a palavra de Deus e sempre com o auxílio do Senhor. A mulher, enfatizo, deve ser vista e tratada como a coerdeira da vida eterna. Coerdeira da vida eterna. Que Deus, irmãos, possa nos abençoar. Vamos aplaudir todas as mulheres aqui nesta manhã? Amém? Todas as mulheres e aquelas que nos acompanham pela internet também recebam o nosso aplauso, porque, olha, irmãos, a mulher tem uma missão nesta terra aqui difícil. Sim ou não? Difícil, só concluir. Muito difícil, porque agora não, agora os maridos estão ajudando mais, né? Mas antigamente ele sentava na sala lá como rei e papinha, quase levando papinha na boca, e era um negócio, né, Marcos? A coisa era complicada. Agora os maridos fazem almoço, ajuda, lava roupa. Eu só não sei passar, viu, irmão?
Ainda não peguei o jeito, não. Mas a Leonilda chega em casa e fala, você não fez o arroz ainda? Você está acostumado, hein? Eu falei, não, eu não pensei que o arroz estava pronto. E lá vai o Marcos cortar cebola para fazer o arrozinho. Então, e fiquei especialista. Mas, por enquanto, só sei fazer arroz ainda. Né? Mas eu vou caminhar pelo macarrão. Sei fazer. Não, carne aí é a minha especialidade. Não sou tão bom, mas eu sigo assim, fazer macarrão. Eu nunca afoguei feijão. Afogar que chama feijão? Refogar feijão. Eu nunca refoguei feijão, mas um dia eu vou fazer ainda. Mas, agora, também, irmãos, as mulheres de hoje, assim, vendo que o marido está passando dificuldades financeiras e que as coisas não estão se fechando, ela sai na luta e vai buscar ajuda para completar a renda do lar. Então, vamos entender uma coisa, irmãos. Elas fazem um trabalho maravilhoso, assim, de uma importância muito grande dentro do lar, além de cuidar, e zelar e fazer todas as coisas. E agora a Sandra está assim, o Cristóvão Deus levou para o descanso eterno, e agora ela tem que desdobrar dos dois lados. Tem que fazer o trabalho que o Cristóvão fazia e mais o trabalho do lar. E assim também outras mulheres que criaram seus filhos, suas filhas sozinhos e têm que desdobrar aqui nesta vida. Mas que Deus abençoe todos vocês. Amém? Que Deus proteja todas as mulheres que vêm ao mundo para desenvolver esse trabalho tão importante para a sociedade. E que Deus dê força. E que Deus lhe ajude cada um de vocês no exercício das suas funções. E que vocês nunca baixem a guarda, mas busquem em Deus força para vocês criarem os seus filhos. Mesmo que eles estejam grandes, mesmo que eles estejam já casados, você tem autoridade para chamar a atenção dele e na palavra do Senhor. Amém? Você casou, mas aqui você é meu filho, vai ser sempre meu filho. E você tem autoridade de Deus para continuar educando os seus filhos. E o marido faz o quê? Apoia. Nunca tire a autoridade da mulher no exercício das suas funções, de corrigir. Porque tem mulher que vai chamar a atenção, o pai vai lá, filhinho. Não, deixa a coisa firme ali. Senão não dá certo. Amém? Cadê os meus... Vamos ficar de pé, irmãos, e vamos agradecer. O irmão Oswaldo, rapidinho. Pode ir. Rapidinho, pastor. Quando eu saí da minha casa hoje, eu falei, Senhor, fala comigo, para que eu possa ver alguns erros do ano de 2019, para que eu possa consertar, para que no ano de 2020 as coisas sejam diferentes. E eu trouxe um valor da minha casa hoje para dizimar. E quando eu cheguei aqui, eu percebi que eu precisava de um pouquinho daquele dinheiro. E reti. Aí o pastor falou sobre Anania e Safira. E o Espírito Santo falou comigo, para você mudar, você tem que ouvir eu falar e obedecer. Aí o que eu fiz? Eu peguei um outro envelope e coloquei aquele dinheiro que eu tinha retirado, coloquei de volta. E eu estou testemunhando isso para a igreja, porque quando é relacionado o dinheiro, é aí que nós erramos. Então, eu fico feliz, pastor, porque Deus te usou e falou muito comigo hoje. Que Deus continue abençoando a sua vida. Amém? Amém. Glória ao Senhor. Amém. Se eu gostaria... Fica aqui, pastor. Só gostaria de notificar a Escola Bíblica Dominical que ontem, ali na sede, depois de uma reunião de ministério, que começou às 4 horas da tarde, se encerrou por volta de umas 5h30, houve por decisão ali do plenário dos ministros e por indicação do nosso pastor presidente, o nosso pastor Frauselino foi chamado para o próximo biênio de segundo vice-presidente para o primeiro vice-presidente do campo de Campinas. Vamos aplaudir ao Senhor?
Mais forte, irmão. Toda honra, toda glória seja dada ao Senhor. O pastor Valzilino chegou aqui para dirigir esta igreja há 23 anos atrás. E ele tem desempenhado um papel de uma importância muito grande aqui dentro desta igreja, disseminando um trabalho de uma envergadura tal. Também não só aqui, os irmãos sabem que esta igreja é uma igreja de portas e muros abertos. Estendemos aqui a palavra do Senhor para os confins da terra, mas também tem desenvolvido um trabalho de uma importância muito grande dentro do ministério do Belém Campinas. E para isto, aprove a Deus elevar a esse posto de muita honra dentro desse ministério. É um ministério muito amplo, estamos aí com mais de 180, mais ou menos 160, 180 igrejas em Campinas. Então, eu diria aos irmãos, se você orava para o nosso pastor, agora tem que orar mais. Porque a quem muito é dado, também é muito cobrado. Então, eu tenho certeza que quando Deus chama, quando Deus convida, também Ele capacita. E nós aqui em Vila Nova, nos sentimos muito honrados de ter aqui o nosso pastor numa posição tão elevada como esta. Que Deus abençoe a vocês, tenho certeza que nós juntos iremos continuar trabalhando para que ele possa desenvolver esse papel com brilhantismo e com a ajuda de Deus. E eu tenho certeza que daqui a 2 anos vai estar muito melhor, né? Amém? Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém. Nós temos aqui, irmãos, vários pedidos de oração no chat, em todas as áreas. São muitos os pedidos de orações que têm chegado aqui nessa plataforma, e nós vamos orar por todos esses pedidos de oração, incluir diversidades assim, diversas que têm chegado. Eu tenho certeza de uma coisa, que Deus vai cuidando de cada um. Amém? Glória a Deus. A paz do Senhor, irmãos. Eu quero aproveitar as palavras do Mark e agradecer o apoio, as orações, a paciência dos irmãos e encarecer as vossas orações para que tudo que o Senhor colocar em nossas mãos, nós possamos fazer de uma maneira que glorifique o seu nome. Amém, irmãos? Nós vamos orar por essas pessoas, são muitos pedidos de oração em diversas áreas. Deus é poderoso e Ele realiza milagres. Vamos levantar a nossa mão assim? Pai, em nome de Jesus, nós nos reunimos aqui nesta manhã para esse estudo bíblico, Senhor. Escreve, Senhor, a Tua palavra em nossos corações, para que nós não pequemos contra Ti. E para que a Tua palavra, Senhor, possa nortear cada decisão, cada pensamento, cada ato, cada ação, notadamente, Senhor, as nossas reações. Que nós sejamos controlados pela palavra e controlados pelo Espírito Santo. Abençoa, Senhor, cada irmão, cada irmã aqui presente nesta manhã, também aqueles que estão conosco pela internet, também aqueles que ainda acessarão esta escola bíblica. Atende, Senhor, a cada um na sua necessidade. Existem, Senhor, necessidades que ultrapassam, Senhor, a capacidade humana, em que não, Senhor, é encontrado nenhuma solução humana. Nós pedimos a Tua intervenção e voluntariamente aqui, Senhor, e agora, nós nos colocamos em Tuas mãos, para que o Senhor opere coisas maravilhosas em nossas vidas, para que nós possamos, Senhor, estar no centro da Tua vontade. Ajuda, Senhor, cada família aqui nesta manhã representada neste templo e também, Senhor, à distância. Atende, Senhor, a cada um na sua necessidade. Abençoa-nos neste domingo. Dá-nos, Senhor, um domingo de dedicação, Senhor, à Tua obra, de busca, Senhor, da Tua presença. Abençoa o nosso culto, Senhor, agora, logo mais às 18 horas. Abre, Senhor, a porta da palavra, uma vez mais, aqui neste lugar, e confirma a pregação, Senhor, por meio de sinais, de prodígios e de maravilhas, em nome de Jesus Cristo. Digamos todos amém. Glória a Deus.
estenda suas mãos. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam abundantes em cada vida. Digamos amém. Saudai-vos com a paz do Senhor.